Hoje, a Escola de Tarô para o Autoconhecimento vai resolver definitivamente essa questão do ego. O que a gente faz com o ego no caminho do autoconhecimento, da expansão da consciência? Mata o ego, passa por cima do ego, esquece o ego. Então, vamos de uma vez por todas resolver essa questão. E sabe quem é que vai ajudar a gente a responder? Exatamente as redes sociais. Como nós funcionamos nas redes sociais. Quer ver? Fica aqui comigo. No Facebook, por exemplo, você tem que criar um perfil na sua rede social, certo? E aí você coloca lá o seu nome, coloca lá uma fotinha do seu retratinho e cria seu perfil. O seu perfil, é o seu avatar, ele é aquilo que te representa nas redes sociais. Agora, você é muito mais do que aquela representação social nas redes sociais, não é mesmo? Isso é tão verdadeiro que quando você tem um negócio e vai criar o perfil do seu negócio no Instagram, por exemplo, às vezes a gente até pede ajuda para alguém para ajudar a criar a identidade comercial do seu negócio no Instagram. Aí cria um logo, e aí esse logo, essa identidade passa a ser o avatar do seu negócio. A cara, a apresentação social, comercial que o seu negócio vai ter. Mas mesmo o seu negócio, ele é muito maior do que aquele logo ou que aquele avatar representa. Apesar de dar uma linha, né, de identidade ao seu negócio, assim como o avatar do Facebook traz uma linha de identidade a você. Mas você é muito mais do que aquilo que o seu perfil consegue representar nas redes sociais, não é mesmo? Então, o ego é exatamente o avatar da sua alma. Ele é a interface do seu verdadeiro ser, que é muito maior do que o seu ego. Ele é a interface sua para todas as relações sociais, para todos os nossos relacionamentos horizontais, desde o mais íntimo até o mais distante. O seu ego é o avatar do seu verdadeiro ser, que é muito maior do que o ego. E aí, essa relação entre o ego, que popularmente a gente pode chamar de personalidade, essa relação entre o ego e o seu verdadeiro ser é a relação que eu chamo de vertical. É a relação de você, ego, personalidade, com você mesmo. A sua voz interior, o seu self, seja lá o nome que você queira dar ao seu eu interior. E nessa relação, que a gente pode continuar fazendo essa metáfora com o avatar das redes sociais, eu pergunto, quem é que manda em você? É o avatar das redes sociais? É o perfil que você criou? Que vai ditar para você as suas opiniões, as suas ações, as suas escolhas, os seus amigos, os seus passeios, a sua diversão, o seu lazer, tudo que você desejar e escolher fazer, você vai se pautar em quê? No perfil que você criou nas suas redes sociais ou na sua voz interior, nos seus desejos, nas suas metas de vida, nos seus propósitos pessoais. Percebe a sutil diferença entre a gente ficar vendido para um perfil que a gente criou nas redes sociais e você ter como o seu perfil uma expressão do seu verdadeiro ser, que tem propósitos, que tem metas, que tem um caminho evolutivo, que nem sempre é quadradinho, certinho e imutável. Aliás, nunca é imutável, né? Mas se a gente ficar preso
aquele avatar, aquele perfil, o comportamento do nosso perfil social nas redes, aí a gente vai ficar enquadradinho na caixinha que a gente criou. E aí o ego, né, ou o avatar, nessa metáfora que eu estou fazendo, passa a ser um obstáculo. Porque teu ser quer crescer, quer expandir, quer mudar de opinião, quer ter outras perspectivas da vida, mas, né, você tem que corresponder àquela personalidade que, afinal de contas, né? Afinal de contas, o quê? Percebe? E aí é que o estudo da Escola de Tarô para o Autoconhecimento, no curso da Jornada de Tarô para o Autoconhecimento, traz, revela, mostra, ensina para você como você vai descobrir como é que está configurado a sua personalidade, como foi configurado o seu ego. Porque aí quando você entender que a sua personalidade ou o seu ego está configurado dessa maneira, você que está observando nasce em consciência expandida para observar e orientar o seu ego nas ações e escolhas necessárias à sua autorrealização. E não mais tentando corresponder desesperadamente às demandas sociais e culturais que aparecem para você. Como é que a gente faz isso? Hoje é esse dia da revelação de como que a jornada arquetípica do tarô para o autoconhecimento revela a configuração do seu ego com esses 7, 8, porque nós começamos pelo louco, com esses 8 arcanos maiores do tarô que já foram lidos aqui na série do IGTV ETAC. Na série do IGTV tem lá já 8 leiturinhas de cada um dos 7 primeiros arcanos maiores do tarô, que revelam para a gente como você configura o seu ego, mas o louco, que é a representação da sua alma, do seu verdadeiro ser. Ele está representado aqui no louco. E esse louco encarna no mago, ganha um corpo, né, que tem a possibilidade de pensar, sentir, querer e fazer, que são os instrumentos desse o ser humano encarnado, e esquece, como nós vimos, né, esquece a bagagem genética, as experiências passadas, ainda bem, né, porque senão a gente ia viver igual um vampiro. Quantos anos você tem? 5.385 anos. Não ia ser muito legal não, né? Então a gente esquece, mas está lá, guardadinho nos nossos registros acásticos pessoais. A gente ganha uma educação na nossa infância, durante o nosso período de maternagem, a gente aprende alguns valores, né? Aliás, os valores que vão pautar a nossa vida. A gente grava esses valores durante a nossa infância, no período de maternagem. A gente aprende a lidar com os nossos limites quando a gente começa a se confrontar com a autoridade, né? A gente vai crescendo e vai começando a entender que algumas coisas a gente pode, outras coisas a gente não pode, para a nossa própria segurança física, né? Olha, não se joga da janela, olha, não se atira, né? Não põe a mão, não põe o dedo na tomada. E aí a gente vai delimitando o que a gente pode ou não pode no confronto com a autoridade, representado no arcano maior do imperador, nessa leitura da Escola de Tarô para o Autoconhecimento. Aí a gente entra para a escola, começa aquela educação moral do que você deve e não deve, né? A lição do imperador é o que você pode e não pode, a lição do hierofante é o que você deve e não deve. E aí a gente aprende as regras sociais, morais e religiosas também, porque aqui também entra a nossa espiritualidade, que numa leitura laica está relacionada à nossa ética, né?
A ética é a expressão da nossa espiritualidade do ponto de vista filosófico. E a crença o dever moral, né? As nossas crenças, elas são a expressão da nossa espiritualidade do ponto de vista da religião. Depois a gente faz as nossas escolhas, a gente se apaixona, né? A gente aprende que a gente é movido pelos nossos valores afetivos, né? Muito mais do que os morais, às vezes, inclusive, tem um maior conflito, porque a gente é movido, dirigido pelo afeto, pela emoção, né? E isso é que leva a gente a fazer as nossas escolhas, até que finalmente a gente se forma, né? Chega à idade adulta, já ganhando a autonomia de escolha, de carreira, de como vai ganhar a sua vida, ou se você vai dedicar a sua vida à sua autorrealização. Aqui, no arcano número 7 do carro, está configurada a nossa personalidade. Aqui a gente está já ou entrando no período, ou entrando na faculdade, ou saindo da faculdade. Aqui você escolheu o que você quer ser quando crescer. E se você, por um acaso, não entrou na faculdade, você já entrou naquele ritmo do trabalho. Você já tem uma profissão, você já tem uma função social. Mesmo que a sua profissão não seja uma profissão exclusivamente pensando em ganhar dinheiro, por exemplo. Aqui, no sétimo, no arcano 7, que a gente está lá por volta dos nossos 20, entre 25, entre 20 e 30 anos, a gente, por exemplo, já se percebeu que é um artista, que é um poeta, né? Que é um músico, né? Então, aqui você já configurou a sua personalidade. Se você vai realizar essa personalidade ou não, aí a gente já começa a entrar num outro jogo de 7 cartas, uma outra linha de 7 cartas, que é a linha que vai do diabo até o mundo, que vai revelar para a gente, nesse jogo interativo que é o do tarô, que vai revelar para a gente se a gente realmente vai ser aquele artista, aquele músico, né? Ou vai entrar numa jornada de autossustentação nesse mundo material de uma forma menos comprometida com o nosso, que é menos comprometida com... menos comprometida com a nossa alma. Porque aí, quando chega lá nos 20, 30 anos, a nossa alminha, o nosso propósito, o nosso sonho de vida, ele tá guardado em algum lugar. Quando a gente chega aos 20, 25 anos, a gente está muito mais preocupado em ter uma personalidade reconhecida socialmente, aprovada socialmente, né? A gente vai buscar os valores que nos dão status, que representam o nosso status, né? Do que realmente preocupado com a nossa realização de alma, né? De função, de o que é que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito de vida, né? Chega lá dos 20 aos 30 anos, a gente quer ser reconhecido, né? Quer ter a nossa personalidade reconhecida, e não há mal nenhum nisso, não há mal nenhum nisso, faz parte do desenvolvimento psicológico do ser humano, né? Então, nessas 7, 8, né, incluindo o louco que fica ali em cima, nessas 7 primeiras cartas, na leitura interativa desse livro para o autoconhecimento, que é o tarô, a gente, ao ler essa linha de cartas, a gente tem a exata noção de como está configurado o nosso ego, por todas as nossas experiências da infância, da adolescência, das nossas primeiras relações sociais, das nossas primeiras paixões, né? Das nossas condições físicas, se somos altos, baixos, magros, gordos, loiros, morenos, né? A gente já tem isso tudo influenciando a configuração do nosso ego até essa idade, mais ou menos, de 20 e poucos anos até os 30 anos, quiçá. E aí,
Nessa experiência dessa leitura, mais uma vez, o mais importante não é aquilo que você vai ler nas cartas, que é muito importante também, mas é quem está lendo, quem está interpretando a configuração do seu ego. Essa que é a grande revelação. Aí o seu eu interno, o seu self, o seu eu interior, a sua alma começa a ter um espaço dentro de você para se revelar. Tá certo? Então, fica aqui, segue aqui a gente no Instagram, né? Para você ficar por dentro de quando vai haver um outro curso, né? Uma outra jornada arquetípica para o autoconhecimento através do tarô. E não perca essa chance de saber administrar o seu ego. Porque essa história de destruir o ego, gente, não dá. Se destruir o ego, você vai parar no pinel. Porque aí as pessoas vão perguntar para você quem é você, e você vai dizer, eu não sou ninguém e sou todos ao mesmo tempo. Entende? Não dá. O ego tem uma função, que é te representar, né? Se você apaga o seu avatar do Facebook, quem é você? Você é todo mundo e ninguém ao mesmo tempo, não é? Então, a questão é que o ego, ele deve ser a expressão do seu eu interior. E para ele ser a expressão do seu eu interior, é preciso que você conheça o seu eu interior. E é isso que a jornada arquetípica para o autoconhecimento através do tarô mostra para você. Você é muito mais do que o seu ego, mas o seu ego é o seu veículo de expressão nessa vida. Então é bom que ele tenha como orientação a voz da sua alma, do seu eu interior. Tá certo? Então fica aí com a gente, hein? Tem mais. Sexta-feira, 3h30, 15h30, toda sexta-feira, a Escola de Tarô para o Autoconhecimento abre suas portas aqui no Instagram e no YouTube futuramente, para que você possa ter essa orientação maravilhosa de que o tarô não é um baralho, é um livro interativo para o autoconhecimento. Gratidão. Namastê. Em Lakesh.